Aí galera, como vocês estão? Hoje eu trouxe para vocês o compilado de My Villainous Master Brings Along the Peerless Apprentices. Espero que gostem. Ho, ho, ho. Tudo está escuro. Alguém se questiona por que tudo está escuro. Diz que deveria enviar o capítulo ainda hoje. Tenta encontrar o mouse do computador, mas no lugar está algo macio. Ele brinca com algo procurando os botões. Alguém interrompe seu pensamento, chama-o de mestre e pede para ele não brincar com isso. Ele então abre e começa a enxergar novamente, e se pergunta como assim mestre? E quando ele olha uma waifuzinha do lado, ele pensa que é aqueles sonhos dos bons e diz que vai se aproveitar. Enquanto ele brinca, ela pede para ele parar, mas pensa que não pode fazer nada senão vai deixar o mestre dela irritado. Até que ele percebe que isso tá real demais para ser só um sonho. Safadinho só percebeu agora. Ele chama ela de Kang Yulin, e uma forte dor de cabeça aparece nele. Ela se preocupa achando que ele pode bater as botas e a galera achar que foi ela. Mas a dor de cabeça passa e ele, ao ver ela preocupada, pede para se acalmar. Ela até chora de preocupação. E ela pensa na doideira que é aquilo. Ele tá reconfortando ela. O cara que sempre cruel, mal-humorado, agora está confortando ela. Ela diz que certeza que ele endoidou, deve ter batido a cabeça e já era. E o nosso prota então pensa que com certeza criou ela para ser fofa, mas que ela está com uma personalidade diferente. Então, a gente descobre o que está acontecendo. O prota é um criador de uma novel chamada Long Ocean e por algum motivo ele agora está dentro dessa novel. Ele é Shen-Shi, e é um cultivador, mestre de uma seita nesse mundo, e a personalidade dele é das boas. Basicamente ele faz qualquer coisa para se tornar mais forte. Ele parece ser o antagonista do protagonista desse mundo. Ele tenta pegar os tesouros e oportunidades que o personagem principal tem. E fez isso enganando ele, intimidando e até tentando mandar de F. Mas levou uma bela de uma vingança. Porque quando o prota desse mundo chegou no nível de núcleo dourado, que parece ser um nível de poder bem alto aqui, a primeira coisa que ele fez foi derrotar o Shen-Shi, e ainda termina falando que ele era um completo inútil. Pelo jeito o carinha que o prota entrou era o NPC que a gente deixa de lado depois. E nisso, o nosso prota para e reflete, ficando pé da vida depois, porque ele foi se tornar logo inútil o primeiro chefão do protagonista dali. Diz que deve ser karma, porque ele colocou o nome do vilão o mesmo do dele. Se ele soubesse disso antes, colocaria em um personagem mais roubado. E a cultura de protagonista de outro mundo tá enraizada. Ele diz que nesse tipo de acontecimento normalmente os caras têm um sistema, algum tipo de hackerzinho. E ele tenta invocar, só passando vergonha porque a menina ainda tá ali olhando. Agora é certeza que ela acha que ele endoidou. Mas ele tá lá tentando de todos os jeitos, chama de sistema de tudo, até do amor ele chamou. A cara da mina que é a melhor. Depois disso ele só fica melancólico com o azar que teve. Mas, parece que não é tanto assim. A Yulin se jogou nos braços dele, ela lá toda fofinha olhando para ele, e ele pensando que ela é a discípula mais nova desse personagem, até pelo menos o prota desse mundo chegar e ela ficar caidinha por ele. E o que ser humano não faz, pela linha do tempo o prota vai se tornar discípulo da seita dele, e para ele não se dar mal, diz que vai ter que babar o ovo dele, não tem jeito. Mas nem tudo é ruim, o prota desse mundo, que vou começar a chama de PDM para facilitar, é bastante burrinho. Se ele fizer direito, certeza que se torna o braço direito do PDM fácil, e olhando a aparência da Yulin, as mulheres daquele mundo são bonitas, ele pode se dar muito bem. E o menino até se anima, e começa a arquitetar seu plano. Primeiro ele vai ter que mudar a imagem de ser violento e cruel. E olhando para Yulin, ele não tá conseguindo se controlar, diz que pela personalidade do vilão que ele entrou ele provavelmente fazia isso o tempo todo. Então por que ele não se aproveitar um pouquinho da discípula? Hehehe. O negocio vai ficar bom, até dá desculpa que quem tá lendo isso, também vai gostar, olha só para ele, tentando agradar a gente. Mas o Nazarento só fez a gente se iludir, disse que não vai fazer isso.
A Yulin estava até chorando achando que ele ia fazer alguma coisa. Ele manda ela parar de chorar e ela aceita, ficando até feliz que não vai fazer nada. E galera, quase me preocupei, ele chamou ela de criança bobinha. Ainda bem que não fez nada, senão a polícia já ia vir. Aí ele faz um carinhozinho nela, enquanto pensa na imagem que ele quer construir agora. Diz que vai ter que fazer uma boa relação com as outras discípulas, porque todas elas vão ir para o lado do PDM depois. Uma discípula chamada Xuanil chega para reportar algo. E outra vaifuzinha bonitinha, ela tá preocupada com a Yulin. Pensa que ela só foi levar um chá, não é possível que ela fez algo para desagradar ele. Nosso prota então vai até ela que chamou. Na obra original essa é uma discípula muito gentil, mas incompetente, que após ir de F ocasionou a vingança do PDM. Ao abrir a porta, lá está ela ajoelhada, ele manda ela levantar. Outro mestre, chamado Xingzentan, enviou um convite para nosso garoto. E ele só lá pensando no corpão que a discípula tem. Ele então pede para ver o convite, e nessa hora ela gelou. Claramente era uma mentira porque ela estava preocupada com a outra. Ela simplesmente diz que não tem convite e já pensa que já era para ela. O Shenxi vai acabar com ela. Mas, o menino tá querendo mudar a imagem, então dá uma colher de chá para ela, simplesmente fala para ela levar a Yulin dali e ir embora. Ela fica muito feliz e surpresa, ela até diz que ela não precisa mais venerar ele, pode simplesmente cumprimentar. E o melhor é ele dando o motivo da mudança, dizendo que as costas dela dá ódio para ele, a gente sabe o que ele realmente quer ver. Ao irem embora, ele fica lá pensando no quão difícil vai ser mudar a imagem dele. O cara era ruim mesmo antigamente. E olha, tá dando frutos. A Zenta já olha para ele com aquele olhar de apaixonadinha. Tô gostando do rumo dessa obra. A Yulin até pergunta por que ela tá vermelha. Diz que se tá pensando no quanto bonito o mestre é. E ela fica lá toda envergonhada. O local onde nosso prota está é a seita imortal Shandin, e existe 12 picos, quando um com seu mestre que cercam a base principal. O nosso protagonista é um desses mestres, cada pico tem um poder espiritual, e o que ele está só perde para a sede e para o pico secundário. Nesse pico dele, chamado Herbai, tem a cultivação de 2 lugares principais, um que cultiva uma planta boa para fazer pílulas e outro que é bom para cultivar, que são coisas necessárias para os personagens conseguirem mais poder. E pelo jeito são coisas bastante raras e preciosos. Os outros mestres de outros picos desejam esses lugares, mas não fazem nada porque nosso prota é poderoso. Ele está no estágio núcleo dourado, que parece ser um nível de poder bem grande, deve ser tipo um Super Saiyajin 3. E falando nas plantas, tem uma modificada que é roubadinha, e o primeiro que encontraria nesse é o PDM, mas como o nosso garoto já sabe, custa nada ir lá pegar primeiro. Ao chegar no local do cultivo, só tá as aves comendo tudo, ele sai correndo para mandar embora, e ele ficou puto, já começou a usar o poder dele e lança várias facas que pegam as aves no ar. E ele fica decepcionado, porque quem era para vigiar aquele lugar é as discípulas dele, e a raiva toma conta, ele pega um comunicador e já chama todo mundo para o jardim. E rapaz, as mulheres têm a resistência horrível, demoraram que só. Ele já pensa que vai ter que mandar todas começarem a fazer exercício no dia seguinte. A few moments later. Até o meme do Bob Esponja apareceu, essa foi ótima. Aí então tão elas lá, mais cansadas que tudo. E temos uma nova discípula, e a mina é das boas mesmo, cabelo branco e tudo. Ela se chama Anxianir, e ela parece ser a melhor na questão de cultivo. Ele diz que ela tem raízes espirituais duplas, de fogo e madeira, apesar de eu não ter ideia do que isso signifique. A verdade, ela antes era usada apenas como ferramenta para destacar a brutalidade do Shenxi antes e por isso nunca foi ensinado nenhum tipo de método de cultivo para ela. Mas enquanto pensava nisso, ele percebeu uma coisa, ela tem um corpão. Ele continua pensando então, que ela nunca reclamou das brutalidades, pois na maioria das vezes ela consentia, será que ela é BDSM? Ele começa a falar então, que os pássaros estão atacando o jardim medicinal, e pergunta a quem estava encarregada de vigiar.
Elas então se olham e já pensam que já era. Com um erro desse não tem como ele deixar passar. E elas não dizem nada, mas uma coisa vem na mente: ele tem 4 discípulas, e foi a mais velha que estava encarregada disso, a Dom e o Eli. E pelo jeito a mais velha é a melhor, só pela imagem que apareceu. E pelo jeito a culpa é dele, a responsável era a mais velha, mas o eu anterior dele deixou ela ferida, após punir ela. E todas se curvam pedindo que ele perdoe a irmã sênior, até assumem a culpa para que ele não faça nada com ela. O bicho antes era ruim mesmo, misericórdia. Ele já dá um gritão mandando ela calar a boca, dizendo que ela é muito barulhenta, pergunta até se ela tá tentando dizer o que fazer para ele. Ele diz para elas irem embora, e pensa que mesmo que não vá punir ninguém, ainda tem que agir um pouco arrogante, para fazer parte do papel dele, de quem ele é. Demorou nem um segundo, as minas pareciam uns foguetes indo embora. Aí então começa a explicar a organização desse lugar. O Pico Herbai é dividido em 3 áreas. A primeira é onde ficam os discípulos externos e os servos, a segunda é onde vivem os discípulos internos e a terceira é a residência dele, onde ficam as pessoas no reino do núcleo dourado e imortais. Mas acho que imortais aqui é só pelo nível de poder da galera e tempo de vida, provavelmente eles podem ir de F sim. Ele diz que na segunda área tem um arranjo, que torna o poder espiritual 2 vezes mais denso, o que ajuda em muito na hora de cultivar e ficar mais poderoso. Ele se pergunta, por que as 4 discípulas não quiseram ir para lá? Ele pensa que talvez elas tenham medo de ficar perto demais dele e acabarem se dando mal. Ele então vai até onde a discípula sênior está. Ele lembra que quando escrevia não detalhou nada sobre esse caso, então espera que ela esteja de boas. Assim, ele abre a porta do local e, para surpresa de todos ali e alegria nossa do Prota, ela estava tomando banho. E a menina tá toda lascada. Parece que ele deu chicotada nela. Ela pede desculpa por aquilo e que vai se trocar. Ele fecha a porta de volta, mais feliz que tudo. Fica lá pensando em como a vida é feliz. Mas, ele se preocupa sobre os machucados. A Dom e o Eli é a primeira e a com nível de cultivo maior entre os discípulos, mas que por conta disso, também foi a que mais sofreu na mão dele. E que apesar disso tudo, quando todo mundo traiu ele pelo PDM, e foram embora, ela foi a única que escolheu ficar com o Shen-Shi. A gente vê ela, tá dentro da banheira ainda, e a mina apanha mas não aprende. Ficou decepcionada que ele viu ela assim e não fez nada, fica pensando se ele não tem interesse nenhum nela. Nisso, o Shin abre a porta e diz que voltou, e ela fica tímida, e vê ele mexendo na roupa e rapaziada o cara só manda um abre a boca. Eita que a menina já esperando algo comprido. Mas ele vai lá e coloca alguma coisa na boca dela, que não é o que ela tava esperando. O cara tá tentando mudar a imagem, faz sentido. Ele diz que aquilo é um pílula Yuan, um elixir de nível 4, do qual ele tem muito pouco, diz para ela não desperdiçar e absorver o pod daquilo logo. Ela obedece e a gente só observar essa bela concentração dela, olha como se concentra. Ele deixa ela sozinha e pensa que agora ela vai conseguir avançar o cultivo dela. Parece que isso foi tipo um pedido de desculpas. A noite cai, e vemos a Yulin e a Xuanil. Elas estão perto de onde a irmã sênior está, e ficam com medo de o mestre pegar elas. Mas ficam mais tranquilas, porque ele normalmente cultiva durante a noite, lei do engano. Elas então batem na porta, mas ninguém atende. Com medo de algo tivesse acontecido, elas então entram com tudo no quarto. Nesse momento, o Shin tá lá para mandar elas ficarem caladas. Ele percebe que elas vieram trazer remédios para a irmã e simplesmente manda elas deixarem ela quieta e vai embora. Enquanto vai embora, elas ficam olhando para ele pensando no quanto mais gentil ele está. E vemos ele pensando que antes ele só queria mudar a direção da trama, mas que agora realmente gosta dessas meninas. No topo do pico, onde fica a casa dele, ele está cultivando. Ele lembra que o Shen-Shi tem raízes duplas também, de água e madeira. Ele é habilidoso em artes ilusórias, técnicas de armadilha e métodos de cura. A habilidade mais poderosa dele é a chamada Montanhas Sobrepostas.
Os níveis de técnicas são divididos em três: o das artes espirituais, das artes profundas e as artes imortais, sendo o espiritual o mais fraco e o imortal o mais forte. E mesmo que você cultive na perfeição as espirituais, você não vai conseguir ser muito poderoso. Ele nesse momento está no núcleo dourado de cultivamento, depois vem o da alma nascente, que ele está muito perto e é bem provável que ele conseguia ir bem além disso. Ele então vai dar umas testadas nos poderes dele, e agora tá explicado por que o povo tem medo. Olha só o que ele conseguiu fazer com a cadeira apenas liberando um pouco. Ele então pensa que é incrível conseguir fazer aquilo e que agora que vai virar um bom mestre, deve se ocupar em cultivar bem. E galera, o hack que o Prota tinha pedido antes aconteceu, ele conseguiu ir para o próximo nível muito fácil. Ele diz que parece que o mundo tem algum tipo de vontade, e ela está favorecendo ele, provavelmente porque foi ele que criou tudo aquilo. Ele não vai ter nenhuma barreira para conseguir subir seus níveis, e quando estiver lutando com alguém seus ataques serão fortalecidos, enquanto dos inimigos enfraquecidos. Isso que é hack. Quem precisa de sistema quando o mundo tá do seu lado? Mas, por enquanto ele pensa em seguir o roteiro da história, ela vai suprimir o nível que ele tá para fazer isso, aí depois ele libera para o normal. E o cara ainda pensa em babar o ovo. Como ele sempre vai favorecido pelo mundo, ele nunca vai perder para o PDM, logo ele sempre pode ser o mestre dele e grudar nele. O Prota tá nem considerando em ser o principal do mundo. Mas o bicho tá feliz, tão feliz que ficou rindo à toa. Isso a gente vai para as discípulas. A Yulin diz que não conseguiu dormir, porque ficou escutando a risada do mestre e ficou com medo. E a Xuanil manda ela se lavar rápido porque o mestre chamou elas. Novamente, elas estão atrasadas. Está o Shin Adon e o Eli, ele tá até bocejando da demora delas. Ela então avisa que as irmãs chegaram, elas cumprimentam ele e ele pensa que a próxima coisa que deve fazer é deixá-las mais fortes, e para começar manda elas acordarem cedo e cultivar ali todo dia por 1 hora, ou seja, vai treinar o fôlego e o poder, corridinha matinal todo dia. A coitada da An, pensando que não tem potencial nenhum, já diz que seria melhor ela só receber trabalho braçal, que vai atrapalhar as outras. Ele então pergunta a idade dela, e pensa consigo mesmo que o Shen-Shi, na história original não cultivou os poderes dela para que a história dela não pudesse complicar as coisas, mas nosso Prota é o criador daquilo tudo, então ele não tá nem aí para isso. Ele ainda diz que infelizmente ela não é tão jovem, mas é só porque a idade ideal de começar a cultivar é entre os 9 e 12 anos, e enquanto ele fala isso ela tá quase chorando, mas ele passa aquela mãozinha na cabeça e diz que tá tudo bem, que ela tem raízes duplas de madeira e fogo, e ele vai ensinar os métodos de cultivação para ela. A menina se acabou de chorar, lembra da gratidão que ela tem por ele, porque foi ele que salvou ela de uma humilhação que sofreu no passado e a trouxe para ali. As outras estão achando que isso é armadilha, não é possível que aquela coisa ruim se tornou um cara tão gentil. A mais velha pensa que antigamente ele era assim e que parece que agora voltou a ser quem era. Os dias passam e vemos elas reclamando que todo dia tem que acordar cedo e fazer essa caminhada toda para poder cultivar. A Ruivinha então diz que o mestre mandou elas fazerem isso para o bem delas, então elas não podem reclamar. Elas então curiosas, e de um jeito nada provocador, perguntam para de cabelo branco como tá sendo a cultivação, se o mestre tá pegando pesado, e pelo jeito ele tá tratando ela bem, tá deixando até cultivar no jardim dele. Elas ficam pensando no que a irmã mais velha disse, que o mestre era assim antigamente e pensam se ele voltou a ser aquele cara. Nisso, elas contam um pouco das histórias delas. Na realidade todas ali foram rejeitadas pelas as outras seitas, por causa de serem fracas, e ele mesmo sabendo disso decidiu aceitar elas. E do nada quando a An estava indo colher alguns legumes, um grupo de pessoas aparecem. Um NPC metido a malandro chega perguntando se ela esqueceu ele. Parece que ele vai ali para pegar Edelweiss, mas dessa vez não é isso, eles vieram para pegar grãos medicinais, que basicamente são aquelas aves que estavam roubando a colheita do nosso Prota. Ela já fica com aquela cara de quem não sabe de nada, e só vem o flashback dela cozinhando o pássaro. E eu sabia que esse NPC não era flor que se cheire,
Ao ela dizer que eles iam precisar de uma permissão para subir, ele já vem perguntando quem ela pensa que é, e se não tem medo dele. E o cara é folgadão, deu nem 2 palavras e já vem com o soco para cima dela. Os outros ainda tentam falar para ele não fazer aquilo porque o mestre daquele lugar é o Shen Shi, mas ele pensa que não vai ter problema, porque o prota não tá nem aí para as discípulas dele. Mas, o garoto vai ficar surpreso agora, a nossa menina bloqueia o golpe dele, e o NPC tá nervosinho que vai apanhar, diz que não tem como o mestre dela ter ensinado algo a ela. Então ela deve ter roubado e ele vai se encarregar de fazer ela pagar por isso. O coitado, tem NPC que gosta de sofrer, viu? Mas, agora o negocio ficou bom, ele disse que vai dar uma lição no lugar do Shen Shi, mas adivinha quem aparece? Nosso garoto. E é só uma carinha, nem vê de onde veio, mas ele não vai acabar com eles de vez não, diz como eles são só café com leite, que é para irem embora e se tiver algum problema com ele, na próxima manda o mestre deles. Ele então vira para de cabelo branco e pergunta o que estava acontecendo ali. Depois disso ele tá com as aves, parece que eles não comeram todas, foi somente uma, e ele deixou 2 machos e 2 fêmeas, e estava esperando eles procriarem para ganhar dinheiro. O cara roubou na mão boba mesmo. Enquanto isso a irmã mais velha tá ali do lado. E meus consagrados, descobrimos por que a menina na história ficava com ele mesmo depois de tudo que ele fez. Ela é daquele tipo, gosta de uns tapinhas. A gente termina o capítulo só com essa imagem dela ansiosa para a próxima vez que ele vai fazer algo com ela. É aí, gostaram do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais vídeos como esse. Fui!